Tem mais de 2 décadas de experiência, já trabalhou em diferentes cenários, com diferentes lugares, um pouco por todo o mundo. Eu não resisto a perguntar-lhe, tendo essa experiência, como é que vê o atual estado das coisas? Com um Donald Trump cada vez mais agressivo, Jair Bolsonaro a negar que haja um desflorestamento da Amazónia, no Reino Unido um líder que suspende o Parlamento, em França o crescimento da extrema-direita, como em Espanha. Para onde é que caminhamos? Bem, temos que ver que... Boa noite, antes de mais, e agradeço o convite neste programa espetacular. Muito obrigado. Muito obrigado. São os convidados que o fazem espetacular. De facto. Uma pergunta não muito fácil de responder. Poderia dizer apenas que estamos a viver um momento conturbado nas relações internacionais, em que saíram das eleições democráticas e outras, no caso do Boris Johnson, sem eleições, pessoas com personalidades fortes, mas que têm uma visão isolacionista, quer dizer... Pensam apenas nos seus países. Nos seus países, interesses próprios, e não veem a comunidade internacional como uma comunidade em que a solidariedade, valores que vêm desde o tempo da Revolução Francesa, do igualdade, iluminismo, equidade, digamos assim. do humanismo, etc. Exatamente. Esses valores estão em desuso para essas individualidades e líderes. Mas eu penso que pode ser até interessante para que o ser humano, enfim, os cidadãos desses países possam relembrar-se de termos de comparação. De tempos da Guerra Fria. De termos de comparação. Disso como? Se podemos recordar a Guerra Fria, se estamos a ver uma nova Guerra Fria. Não, eu penso que há sim uma tentativa de relembrar a Guerra Fria, sabendo o que é que isso implica, mas não chegaria a esse ponto, uma vez que toda a gente quer o bem-estar, ninguém mais quer a guerra, pelo menos nos grandes centros. Mas hoje a guerra é um bocadinho diferente, é a guerra económica que Donald Trump lançou até à China, são guerras de interesses que parece que os países têm e que se confrontam entre si por esses interesses. Há falta de um sentido de humanidade geral e caminhamos para um perigoso período em que os países pensem só neles e assim se destrói o planeta? Essa guerra comercial, que hoje está muito em voga e é promovida, incentivada por líderes como o Trump, penso que são guerras que têm como pano de fundo os interesses económicos de lobbies muito fortes que ajudaram na eleição dessas individualidades. De modo que haverá muito lucro durante para esses lobbies, essas empresas, e que, por fim, pode-se chegar à conclusão, né, que, afinal, nem toda a gente sai beneficiado com essas políticas. De modo que... repare, se a guerra económica durante o século XX, sobretudo, e as ideologias também tiveram o peso que tiveram, neste momento, e aqui auxilio-me de um estudioso especialista em relações internacionais norte-americano, Francis Fukuyama, que diz que estamos a viver um momento de políticas de identidade ou identitárias. Caminhando para o fim dos tempos. Bom, não nesse sentido, como ele
dissera Antes, aliás, já veio refazer a sua teoria e a sua tese em função diz disso. que, exatamente. Não estamos no fim dos tempos, mas estamos num caminho de outros tempos. E esses tempos fazem, sobretudo, destaque a questões de identidade. E aqui divide-se novamente em duas vertentes. A vertente em que há uma força que contesta a marginalização, não é? Sim, exatamente. Por razões religiosas, por razões de raça, de etnia, de género, enfim, opções sexuais, etc. E há outra vertente de valores mais tradicionais, muito conservadores e de grande imposição desses valores à sociedade. Camilo, eu não resisto a perguntar-lhe se Cabo Verde é um oásis no meio deste panorama internacional. Aliás, pegando aqui no título do seu livro, Cabo Verde, Formação e Dinâmicas Sociais, apesar de tudo, Cabo Verde consegue ainda ser um aparente reduto democrático em África, porque nos índices internacionais vai subindo de posição nessa democratização. Estamos a falar de um país que parece que está imune, para já, a este tipo de populismos. Concorda? Sim e não. O sim é, de facto, o resultado que tem sido reconhecido pela comunidade internacional, por quem visita o país. Nota-se, de facto, um ambiente de paz, de alguma prosperidade, muito embora a ausência de recursos naturais, como se sabe. Mas, como estava a dizer há pouco, essa ausência de recursos, exatamente, tem feito com que Cabo Verde e os dirigentes de todos os partidos que têm estado no poder tenham uma atenção especial com o ritmo de medidas para levar ao progresso social, sobretudo. Exatamente. E isso teve a sua consequência exatamente em meados de 2000, em que Cabo Verde foi, portanto, promovido, graduado a país de rendimento médio. E isso trouxe, enfim, é o resultado de todo esse esforço desde a independência, mas também trouxe desafios muito grandes. Sobretudo coesão social, que talvez sejam os mais dramáticos. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres é ainda muito acentuada e é necessário criar uma verdadeira classe média no país, com poder económico para que possa enfrentar o dia-a-dia. Sim. Houve uma deterioração do poder enfim, da classe média no país. Enfim, penso que, mesmo assim, há esforços para que, há pouco estava a ouvir o colega de São Tomé sobre o investimento no capital humano. Exatamente. Que tem que ser feito e infelizmente, também outros países mais ricos têm estado a apoiar nesse sentido. E agora, por exemplo, que está a decorrer no Japão, o TICAD, com países africanos, em que um dos temas é exatamente a tecnologia, inovação e capital humano.